Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia, graças e paz. Sejam muito bem-vindos a nosso 29º Reagindo, espaço que a gente tem para de fato interagir com a mensagem que foi exposta no domingo anterior. Hoje é o dia do Senhor, é um dia que a gente procura se reunir com os demais discípulos para a gente celebrar a semana de culto que a gente teve. E muito embora o Novo Testamento não delineie ou não venha delinear algum tipo, por exemplo, de lista de atividade para a gente fazer no domingo, mas há um princípio claro que a gente observa. Por exemplo, a gente se reúne especificamente para edificação mútua. Então a gente procura se edificar uns aos outros nas coisas que são concernentes ao reino de Deus. No encontro anterior, eu deixei uma pergunta que eu procurei respondê-la. Eu li 10 textos, hoje eu não posso fazer isso, porque eu me conheço, senão o negócio não acaba. Então eu vou ler alguns, mas evidentemente não os 10. E a pergunta era sobre consciência. Qual é a consciência que o discípulo deve nutrir? Me lembro de ter dito a vocês que eu citei uma irmã, a Regina Célia de Almeida, quando ela disse que o evento sensibiliza, mas o dia a dia conscientiza. Então, aqui na nossa comunidade, a gente está sempre procurando trabalhar com fomento de consciência. Alguém disse que a consciência é a presença de Deus no ser humano. Uma vez, um de nós estava me perguntando como é que Deus fala. Uma das maneiras de Deus nos falar também é através da consciência. Todo ser humano é dotado com consciência. No nosso caso, que já nos entregamos a Jesus de Nazaré, a grande questão é nunca fazermos nada contrário à nossa consciência. Jamais, sob hipótese alguma. Ainda que todos estejam fazendo, se você não alcançou esse nível de consciência, não deveria fazer. Então a gente está sempre trabalhando com esse fomento de consciência por uma questão muito simples. Um desafio que a gente tem é introjetar na cultura eclesiástica, por exemplo, um novo paradigma do evangelho para que não seja, por exemplo, mais necessário ter que lançar a mão de uma data especial ou específica para tratar de um assunto. Já faz parte da comunidade, entendeu? Você já sabe, já está ali dentro. Enquanto isso não acontece, que fique claro, ainda é necessário datas, entendeu? Enquanto isso não acontece. Mas a gente trabalha para que esse fomento de consciência possa encontrar espaço em nós, de modo que o novo paradigma possa se estabelecer. Para isso, a gente lança a mão do livro da comunidade. Então, você pode abrir para Marcos, capítulo 1, livro da comunidade, a Biblioteca do Espírito Santo. Marcos, capítulo 1, eu vou ler o versículo 1 e, na sequência, versículos 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versículos 1, 14 e 15, que nos dizem assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, queremos te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de nos edificarmos mutuamente. Então, por teu Espírito, nós suplicamos
que tu faças com que compreendamos com a mente iluminada e o coração tocado a tua palavra escrita, para o máximo louvor da sua glória, nosso benefício. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos, desde hoje para sempre e sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por causa desse texto aqui, entendeu? Os discípulos foram mortos, porque ousaram proclamar essa verdade no coração do Império Romano. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Na concepção romana estava tudo errado, porque você sabe, evangelho na percepção dos romanos eram as notícias alvissareiras, por exemplo, da conquista do Império. Isso eram as boas notícias, boas novas. E o Quírios, entendeu? Filho de Deus, na verdade, era o Kaiser, era o César, entendeu? Então, chega um bando de maltrapilhos na capital do Império e diz que, na verdade, o Cristo é outro, o César é outro, Todo-Poderoso, o Senhor, de fato, é Jesus de Nazaré. E aí diz o texto, Marcos diz que depois que o João, precursor do Cristo, o batizador, por isso o apelido Batista, foi preso, Jesus estrategicamente se moveu, por exemplo, para a periferia do Império Romano, que é a Galileia, então favela. Um dia desse, um dos estudantes do colégio falou assim, por que você fala diferente de todo mundo? Você, em vez de falar só Jesus, você fala Jesus de Nazaré. Eu falei, aí sim. Gostei, porque se fosse Jesus de Jerusalém, seria uma coisa. Seria Jesus playboy. Mas como é Jesus de Nazaré, então é do gueto, é favela. Então, por exemplo, quando o Natanael quis meter aquela para cima do Filipe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pô, o cara era favelado igual os caras de Nazaré, mas estava falando que a favela dele é um negócio impressionante. Caná da Galileia. Galileia é só favela, entendeu? É só gueto. Na época de Cristo, deveriam morar cerca de 40 pessoas em Nazaré. Tem nem no mapa o negócio. Tenso, entendeu? Então, estrategicamente, depois que Jesus vê que o precursor dele fora preso, ele se move para Galileia e aí sim ele começa a pregar o evangelho de Deus. Agora, interessante é perceber o conteúdo da pregação. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ou seja, a nova realidade na qual a vontade de Deus, ou seja, a norma de funcionalidade, aquilo que dá sentido e significado à existência, chegou, está próximo, está acessível. Qual é o critério admissional? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Interessante. Então, quando a gente consegue considerar, por exemplo, a profundidade do título que eu dei para a mensagem, qual é a consciência do discípulo, a gente precisa, para discernir isso, descobrir o que é o Evangelho. Evangelho, eu disse para vocês, é uma nova consciência. Evangelho é uma nova consciência. Então, quanto maior a profundidade do nosso relacionamento com a Trindade, maior o nosso nível de consciência. É até difícil dizer isso, por exemplo, assim, quanto mais próximo de Deus. Uma vez eu fui chamado para falar numa comunidade presbiteriana e o título era esse, mais próximo de Deus. Eu falei, mas não dá, gente. Não dá porque Deus é o nosso ambiente existencial, nós já estamos nele, entendeu? A questão é consciência de presença, entendeu? Por exemplo, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, já estamos em Deus, então eu vou aproximar, mas para onde? Entendeu? Não tem como, eu já estou nele, agora a questão é consciência de presença. Você está cônscio de onde você está? Em quem você está? Essa é a questão, porque uma vez estando, acaba, por exemplo, o legalismo, já não vive mais de pode, não pode, não, eu sei diante de quem eu estou e em quem eu estou. Então, o Evangelho, de fato, é essa nova consciência. E qual é a consciência do discípulo? Consciência, primeira que nós temos, é que ser discípulo de Jesus é uma impossibilidade humana absoluta. A gente fala assim, rapaz, difícil esse negócio aí de ser seguidor de Jesus. Não, não é difícil não, irmão. É impossível. Entendendo? Difícil. Entendeu? É impossível. Entendeu? Ou Deus toma toda a iniciativa, ou então esquece. Você pode ser discípulo de qualquer outro guru humano. Entendeu? Igual agora. Já passou aí a teologia da prosperidade, já queimou tudo de filme que podia queimar. Entendeu? E agora os caras sempre dão uma nova roupagem, o inferno não está de brincadeira com ninguém, e agora é os coaches, entendeu? Agora é o coach. Então você pode ser seguidor de qualquer coach, isso aí você consegue, entendeu? Isso aí você consegue, você pode virar qualquer coisa que você quiser.
Você só não pode ser discípulo de Jesus de Nazaré, porque isso é impossível. Toda iniciativa é da Trindade. Então, se alguém começou a pensar em Deus, que não se tenha nenhum tipo de dúvida de que Deus já pensava nele todo o tempo todo. Simples assim. Então, a questão não é o que nós pensamos de Deus, a questão é o que Deus pensa sobre nós. Entendeu? A questão não é se eu acredito em Deus ou não, a questão é se Deus continua acreditando em mim. É simples assim, porque o dia que ele deixar de acreditar, pode ficar tranquilo que ninguém vai permanecer mais no planeta que é dele. Entendeu? Que os caras querem meter essa pra cima da gente de vez em quando, assim, aparece um kamikaze, que assim, não sabe quem é você, qual é a procedência, e acha que, sei lá, o que os caras pensam, né? Mas nem acredita em Deus. Eu falei, qual é o problema, irmão? O cara mandava, eu não acredito em Deus. Eu falei, qual é o problema? Que acha que tá te insultando. Eu falei assim, mas isso aí pra mim não é questão nenhuma. Eu falei assim, como assim? Eu falei, não, a questão é que Deus continua acreditando em você. Entendeu? Ele falou, como assim? Eu falei, simples. O dia que ele deixar de acreditar, pode ficar tranquilo que nós vamos arrumar um palitozão de madeira para você, entendeu? Vamos te colocar abaixo de 7 palmos de terra, caso não queira ser cremado. Você vai comer mato pela raiz e aguardar pela ressurreição. Ainda tem isso também, você ainda vai ser ressuscitado. Agora o destino final já não sei. Entendeu? Mas fica tranquilo, que a questão é Deus acreditar em nós. Entendeu? Então toda criança que chega no planeta é uma mensagem altissonante de Deus, que ele continua acreditando na humanidade. O dia que parar de nascer criança, aí você pode saber que o negócio esquentou mesmo, porque a criança é uma esperança para a humanidade. Um desses meninos aí vai fazer algo extraordinário, entendeu? Um deles, a gente não sabe quem, mas vão, entendeu? Sensacional. Então, ser discípulo de Jesus é absolutamente impossível do ponto de vista humano. É de Deus toda a iniciativa. É interessante que iniciativa e acabativa. Por exemplo, eu creio na perseverança do santo, entendeu? Do santo, no singular, com S maiúsculo. Em que sentido? De me pegar a nós e nos levar até bom termo, nos levar até o final. Traduzindo de novo, não depende de nós, depende dele, entendeu? Porque é igual, por exemplo, dizer assim, vou segurar na mão de Deus. É pouco ainda. Entendeu? Uma hora dessa aí me dá uma loucura, aí me dá um rompante, eu largo. Então é melhor que ele segure, entendeu? Deixa tudo na conta dele, entendeu? Isso vai me levar até o final. Então, com Cristo, há que haver essa ruptura radical. E não apenas aceitar uma disciplina radical. Isso aqui nos dá a ideia da necessidade de arrependimento, entendeu? Há que haver arrependimento. Aqui, eu chamo a atenção para uma coisa, eu já disse en passant, vou aproveitar para retomar a ideia. Arrependimento e conversão. Às vezes a gente acha que é termos intercambiáveis, e não é, entendeu? Muito embora a gente use às vezes assim, mas nem presta atenção. Arrependimento é para incrédulo, e conversão é para quem crê. Mas como assim? O cara está lá todo ruim, não sabe de nada, então ele precisa se arrepender. 180 graus, expansão da consciência, metanoia. Significa que nós, uma vez que cremos, não podemos nos arrepender? Claro que não, mas no nosso caso, conversão é no sentido de eu estava no caminho, fui seduzido, porque a palavra sedução significa exatamente isso. Você estava no caminho e foi desviado dele. Se ouviu uma voz diferente aí, então é necessário que você retome. O nome disso é conversão. Então, conversão para os discípulos, arrependimento para aqueles que são incrédulos. Simples assim. Quando isso entra em mente, porque caso não seja assim, já contei para vocês das minhas andanças aí pelo planeta, né, cara? Então, assim, quantas vezes vocês acham que eu já fui pregar em outros ambientes? Eu fico ouvindo as orações dos caras. Eu chego, aí sempre tem a oração antes, entendeu? A oração antes, eu chego lá na salinha com os caras e fico ouvindo a oração dos caras para ver se eu vou falar amém no final, porque às vezes não dá para falar amém. E aí eu ouço a oração, nunca tem conversão para ele, não tem. Só tem, nessa noite, Senhor, se por acaso alguém não te conhecer, eu falo, tá, mas e nós que estamos aqui já? Entendeu? Por isso que os caras desligam tudo, entendeu? Porque o que está sendo dito não serve para eles. Esse é um problema. Então eles não conseguiram fazer essa distinção de arrependimento e conversão. É para nós, irmão. Para o cara que está de fora pensar, rapaz, se está assim para os discípulos de Jesus, imagina para mim que estou fora do processo. É tenso. Mas se essas nuances vão se perdendo, a gente vai perdendo também um tanto quanto da riqueza do Evangelho. Então, consciência que precisa encontrar espaço em nós. Se nós somos do time daqueles que se arrependem, se nós somos do time daqueles que se convertem, nós também
temos a consciência de que nós abrimos mãos das nossas crenças, das nossas experiências anteriores e que a nossa vida agora tem tão somente um guia. Quem? Cristo Jesus. Simples assim. Então a nossa vida ela está sob um novo paradigma e ela tem um novo modus vivendi. A gente tem um outro jeito de viver. Por que que é assim? Porque a gente pertence a um outro povo, a gente tem uma outra percepção, a gente tem um outro entendimento e a gente está, de fato, sobre um outro paradigma, essencialmente diferente. Isso faz com que nós sejamos regidos por um outro código de valores. Que outro código de valores é esse? A justiça do reino. Por isso eu disse a vocês, no encontro anterior, acerca do texto de Mateus 6,33, quando diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É maravilhoso. Então a gente é regido por esse outro código de valores, que é a justiça do reino, a gente tem uma outra interpretação, ou seja, a gente tem uma outra hermenêutica, com uma outra coleção de desejos, ou seja, ela foi radicalmente e essencialmente transformada. A gente não quer mais o que todo mundo quer, a gente quer de fato o que Jesus de Nazaré quer. E aí o Nani foi feliz quando ele citou João 4,34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é a minha fonte de nutrição, é um negócio sensacional. Aliado a esse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, senão daquele que me enviou. Esse é o nosso desejo. Se não for esse, tem alguma coisa errada em nós. Entendeu? Se a gente não chegar nesse nível, já pensou? Senhor, come? Já comi. Entendeu? 2 vezes Jesus deu essa resposta, já comi. A primeira foi para o diabo. Ele falou assim, já que tu és quem és, porque em português fica dando a ideia de condicional. Se tu és, não é se. O diabo é tudo, mas menos burro. Então ele sabe que ele é. Ele falou assim, já que você é quem é, dá uma ordem aí, rapaz. Você tem que ser um tipo de ser humano suprido em todas as suas necessidades, quando você quiser. Não tem esse negócio de esperar nada, não. Aqui é imediato, entendeu? Então dá uma ordem a essas pedras e faz com que elas se tornem pães. Aí a resposta de Jesus é, já comi. Tá sabendo, não? Falei, que isso? Como que comeu o quê? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, eu espero. Dele eu não ouvi nada. Quando ele quiser que eu coma, pode ficar tranquilo que comerei. Olha isso. Essa foi a primeira vez que ele deu essa resposta. A segunda foi para os discípulos. Eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Vocês não conhecem, porque nunca experimentaram, nunca saborearam a vontade do meu pai, vocês ficam aí dando cabeçada. Eu já comi. Mas quem trouxe comida? É maneira que quem trouxe? Onde comeu? É muito interessante. Quando a gente compreende isso, meu pai do céu, nós somos assim. Porque o segredo da leitura do texto bíblico é exatamente esse. Você precisa ler e falar assim, quem sou eu aqui? Jesus já sei quem é. Agora, qual dos vacilões aqui sou eu? Rapidinho o negócio entra em você. É igual o camarada que sair com essa comigo, né, cara? Falando lá sobre o livro da nossa comunidade, aquela coisa toda, o cara falou assim, só tem erro nessa parada aí, essas vibes aí. Aí eu falei, é mesmo? Falei, então, deixa eu te falar um negócio, cara, eu também já li aqui, encontrei um monte de erro, cara, é mesmo? Eu falei, é em mim. Entendeu? Você com lápis e com esse texto aberto aqui, rapaz, você encontra um monte de erro. É em você. Entendeu? É simples assim, irmãos. Quando você está com vontade, entendeu? Quando você está com vontade de ser confrontado, entendeu? No sentido de ser transformado. Então, me lembro também de no encontro anterior ter dito a vocês sobre meu pensamento acerca de se era possível acrescentar o S na palavra prioridades. Eu estou encucado com esse negócio, mas faz tempo, não é de hoje não, tá? Assim, rapaz, eu não consegui admitir que se cabe plural nessa palavra. Eu não estou conseguindo ter nenhuma. Quanto mais prioridades. Não sei se é nem um contrassenso, entendeu? Se é prioridade, não pode ser mais. Eu não sei, né? Aí descobri que é isso aí mesmo. Entendeu? Descobri que é de fato. A palavra prioridade, ela não comporta S no fim. Ela é sempre no singular. E aí, se você olha para o Evangelho, o primeiro texto que eu citei, aliás, o último texto que eu citei de Mateus 6,33, deixa isso claro. Mas, busque em primeiro lugar, entendeu? O reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ou o que ele disse, por exemplo, para Maria,
irmã de Marta e Lázaro. Uma só coisa é suficiente. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Uma só coisa. Poxa, podia elencar várias, né? Não, uma só. Qual? Sente-se aqui. Quede-se aos meus pés. Ouça-me. Entendeu? Que coisa sensacional, como discípula. Então, você observa que o nosso ponto focal, ele também mudou. Ele foi movido. Então, a prioridade e o resto. Entendeu? Eu me lembro da mãe do nosso irmão, pastor metodista, Ziel Machado, eu só não recordo o nome dela, nem sei se uma vez ele já falou, não me lembro o nome dela, ela disse assim, quem acerta o alvo erra o resto. Eu falei, sensacional. Quem acerta o alvo erra o resto. Ora, se há prioridade, há o resto. Então, uma vez que você elencou a prioridade, tudo se torna resto. Quem acerta o alvo, erra o resto. Qual é a consciência que deve permear, por exemplo, a nossa mente? Uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus, nós somos nova criatura, nós somos regenerados. E isso faz com que nós sejamos passíveis de transformações constantes. Qual a ideia de regenerado? Que a gente experimentou um regênesis. Então, zerou o game para nós. Nós somos refeitos todo o tempo, temos possibilidade de sermos transformados. Então, a consciência que está em nós é que a gente não está, por exemplo, passando por uma simples mudança. Ou seja, não é uma questão de exterioridade, é uma questão de transformação. Então, é no íntimo do ser, tem que ver com interioridade. Porque, você sabe, a Trindade formou, pecado deformou, Cristo resgatou e o Espírito Santo nos transforma de modo contínuo. Daí aquela ideia do texto de Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz, estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou também, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, qual é a consciência que em nós está? De que em Cristo eu sou absolutamente livre das amarras do passado e de todo tipo de engaiolamento. João capítulo 8, versos 32 a 36. Sublinhe o 32 e o 36, muito embora eu vá ler entre o 32 e 36. É assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o modo de se distinguir os discípulos é pela permanência, e a permanência faz com que nós conheçamos, tenhamos experiência da verdade, e essa verdade nos liberta. Aí a resposta daqueles judeus, ouvintes de Jesus à ocasião, foi: responderam-lhe, pois, somos descendência de Abraão, olha o orgulho, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus. Amém, amém. Ou seja, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. É essa libertação que Jesus está falando. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação que Jesus propõe é a libertação do pior cárcere que há, que é o cárcere do pecado. Então, qual é a consciência que em nós deve permanecer? De que nós vivemos na verdade e na realidade. Então, nós somos discípulos de uma pessoa e não de uma ideia. Por isso, pessoal, aí nos últimos 5 anos, caiu no engodo de Satanás e se tornaram ideólatras, entendeu? Ideólatras, os caras são adoradores de uma ideia e não abre mão, não se arrepende, não se converte de jeito nenhum. É tenso o negócio, entendeu? Então nós somos discípulos de uma pessoa e não de uma ideia. Então nós estamos cônscios de que liberdade significa e rima também com responsabilidade. O que é responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade? Responsabilidade, no nosso caso, é ser resposta encarnada. Você sabe, a Trindade redimiu um povo e o devolve, por exemplo, ao mundo como missionários. Então aqui a gente percebe
a dimensão da responsabilidade cristã, a dimensão da Igreja de Cristo. Então, Deus nos regenerou e, portanto, nós temos um papel a desempenhar. Cada um de nós tem um lugar específico na missão e Deus conta conosco. Cada um de nós tem o seu lugar. E é aqui que a liberdade começa a se tornar, de fato, responsabilidade. Então, nós temos responsabilidade diante de Deus, diante de nós mesmos e diante de todos os nossos semelhantes. Por isso que, sempre que eu oro, às vezes eu sempre digo para que Deus nos abençoe, tanto para o nosso benefício, quanto daqueles que hão de se encontrar conosco ao longo do processo. Então, nós somos beneficiados para beneficiar o maior número de pessoas possível. E, às vezes, isso não está claro na nossa percepção, na nossa consciência. Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou abençoado uma vez que eu estava com sede e o gigante me providenciou água, entendeu? Quando o gigante me providenciou água e eu bebi, eu estava com sede, mas eu não posso dizer, eu sou abençoado porque eu bebi água. Eu sou abençoado quando eu bebo água e ofereço ao semelhante para que ele beba também. Aí sim, porque senão eu só satisfiz a minha necessidade imediata. E dependendo do ambiente que a galera tá, não se consegue perceber isso porque tudo é para mim. Essa desgraça aí das canções na primeira pessoa do singular, quando, na verdade, em comunidade, tudo deveria ser na primeira pessoa do plural, entendeu? É difícil hoje a gente encontrar canções que estejam na primeira pessoa do plural, entendeu? Graças a Deus, na nossa comunidade, já temos essa consciência. Tudo é para nós, não tem mais nada para eu. Mas como, infelizmente, o movimento gospel dominou e a galera que faz as canções nem sempre estuda, aí fica difícil. Entendeu? Os caras não estudam. Aí fica tenso. E o problema disso é que a teologia que a galera vai construindo nesses ambientes vem a partir das músicas que se cantam. Porque o cara não lembra o versículo bíblico, o cara não sabe. Entendeu? Você pode juntar 100 membros daquela comunidade. Cada um vai falar um versículo do texto tal. Não sai. Mas pede para cantar a música, o cara sabe. E aí? De onde vem a teologia do cara? Não é da leitura bíblica, não é, então é da canção, mas o problema é que a canção está errada. Sob 2 aspectos. Primeiro, em português, entendeu? Grotesco o português está errado. E também está errado teologicamente. Se é que se pode dar graças pelo erro, está mais errado do ponto de vista gramatical do que teológico. É uma desgraça completa, entendeu? Mas está mais errado em português. É ruim demais. Tenso. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós temos responsabilidade diante do Criador, diante de nós e também diante do semelhante. E qual é, então, essa liberdade que o discípulo experimenta e para que é essa liberdade? Nós temos liberdade para sermos e fazermos o que é devido. Essa é a nossa liberdade. De que modo a gente pode fazer isso? Através do exercício da nossa vocação. Então, a gente precisa estar cônscio de que a nossa missão é, de fato, encarnar e proclamar o Evangelho para a nossa geração. Então, de modo mais sucinto que eu pude ser, essas são as verdades que a gente procurou clarificar e que tocam o nosso coração. Então, diante de tudo isso, a gente percebe a radicalidade, por exemplo, da proposta cristã. Todo o tempo todo, a gente é chamado a essa nova consciência para que ela possa permear todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, nos dar essa nova mentalidade. Então, por hora, eu creio ser o suficiente. Nossa comunidade, a gente procura se centrar nas relações, então a gente procura também desenvolver uma liturgia que nos possibilite o espaço para interação. Então, aqui eu cesso, vou chamá-los uma oração e depois nós, de fato, interagimos com as suas perguntas, com as suas contribuições, para que a gente possa dirimir qualquer possível dúvida, tá certo? Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque tivemos essa oportunidade de nos expormos à palavra, de ouvirmos a Tua voz, discernirmos ainda mais a radicalidade da proposta do Evangelho. Pai, nós fomos confrontados em alguns pontos, há questões que nós precisamos resolver e por isso nós estamos abertos à conversão. Te agradecemos profundamente por essa hora e transformamos toda essa palavra que estudamos na nossa oração nesse momento. Então, em nome de Cristo, receba nossa gratidão por esse tempo. Em nome de Jesus, amém, Senhor.
Amém. Amém. É isso. A palavra está com vocês.